A glória do ministério da nova aliança. Capítulo 1. Tema desta semana: o único ministério. Meta de hoje: leitura das páginas 20 a 22. Como podemos fazer uso do poder de Deus? É óbvio que o poder de Deus é infinitamente superior ao poder do homem. Por isso, não devemos tentar fazer a obra de Deus com a nossa capacidade, com o nosso poder. Ninguém deveria afirmar: deixe comigo, porque eu sei como multiplicar o número de pessoas na igreja. Eu domino técnicas que atrairão uma multidão. Não, apenas use o poder de Deus. Esse poder pode ser comparado com a energia potencial armazenada para realizar um trabalho. Na física, a palavra trabalho significa a relação existente entre a força e o deslocamento. Dizemos que existe trabalho quando uma força aplicada em um corpo provoca o deslocamento desse corpo. A representação matemática do trabalho é dada por T igual a F vezes D. Por exemplo, temos aqui na minha frente uma garrafa. Se eu aplicar uma força e deslocar a garrafa de lugar, eu realizei um trabalho. E o que é o poder? O poder é o potencial que eu tenho de aplicar força. Por exemplo, eu, graças a Deus, ainda tenho um certo poder. Eu procuro me alimentar bem e fazer um pouco de exercício para ter melhor condicionamento físico. Desse modo, eu tenho um certo poder armazenado nesse corpo. Se eu quero beber água, eu preciso realizar o trabalho para trazer o copo até minha boca e beber. Então, eu tenho esse potencial, que é o poder de energia armazenada para executar o trabalho. Se eu não fizer nada, esse poder fica inoperante. Mas, se eu usar a minha mão e trouxer o copo de água até a minha boca, eu usei o poder e realizei um trabalho. A suprema grandeza do poder de Deus. Vejamos ainda outro exemplo para entender o poder de Deus e como ele chega até nós para que possamos usá-lo. Tomemos uma usina hidrelétrica como exemplo. Sabemos que uma usina produz energia a partir de um potencial hidráulico, formado pelo represamento de água em um lago, denominado coluna d'água. Esse potencial energético é enorme. Podemos dizer que essa quantidade de água acumulada é o poder. Isso pode ser comparado à suprema riqueza do poder de Deus. Mas é necessário que haja turbinas geradoras de energia para transformar esse poder armazenado em energia elétrica. Isso se equipara a Cristo, o poder de Deus. Com tudo isso, ainda não é suficiente para que a energia gerada se transforme em trabalho, como movimentar máquinas, eletrodomésticos e iluminar. Mesmo morando ao lado da hidrelétrica, posso ainda estar usando lamparina a óleo em vez de lâmpadas ou conservando alimento em banha de porco em lugar da geladeira, caso essa energia não chegue até a minha residência. Há necessidade de uma linha de transmissão que conduz a energia gerada até o destino. Somente assim é que, por exemplo, o ventilador em sua casa funciona, pois a energia elétrica produz uma força que realiza um trabalho. Agora, em um dia quente, você não precisa ficar se abanando, porque o ventilador trabalha para você. O Espírito transmite o poder de Deus. Querido leitor, o Cristo elevado aos céus se tornou nossa turbina geradora de energia, fornecendo-nos o poder de Deus. Cristo é o meio pelo qual temos acesso a esse poder.
O homem não tem acesso diretamente a Deus senão por meio de Cristo. Esse poder chega ao homem pela ação do Espírito. O Espírito traz ao homem o poder que há em Deus e que é gerado por Cristo. Que maravilha! A suprema riqueza de seu poder está agora disponível no Espírito. Efésios capítulo 1, versículos do 3 ao 14. Vamos conectar-nos e desfrutá-lo. Em Efésios 1,19 lemos: E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Deus tem todo o poder, mas se você não usar a força desse poder, este não tem eficácia nenhuma. Em nossa experiência, ao sair para fazer a obra de Deus, não podemos usar o motorzinho de um HP. Não devemos confiar em nós mesmos, em nossas habilidades naturais ou capacidade humana. Não. Usemos o poder de Deus nas saídas para pregar o Evangelho, ao orar pelas pessoas, ao praticar a comportagem dinâmica. Nos GFCMs, grupos familiares de cuidado e multiplicação, e em todos os serviços da igreja. Esse poder, quando você usa, vem em forma de força, e a força realiza o trabalho. Conclusão. Louvado seja o Senhor. A obra de Deus de encabeçar todas as coisas em Cristo será realizada por meio da Igreja. Esse é o escopo do ministério da Nova Aliança. Novamente, estabelecer a ordem no universo encabeçando todas as coisas em Cristo. E como Deus concluirá essa difícil obra? Ele pôs à disposição de Cristo toda a suprema grandeza de seu poder. Agora Cristo, que está lá nos céus, está também aqui na terra. Ele está lá e está aqui, por meio do Espírito. Pela transmissão do Espírito, podemos usar da força que esse poder de Deus nos dá. Então, Deus realiza a obra, realiza o trabalho, e nós, de trabalho em trabalho, realizaremos a obra de Deus por meio do ministério da Nova Aliança. É lamentável que muitos cristãos atualmente não sabiam usar esse poder. São como uma casinha sem energia ao lado de uma usina hidrelétrica. Vamos usar o potencial energético que se transforma em força em nosso dia a dia. Basta usar o nosso espírito para contatar o espírito. Isso é como ligar o interruptor da lâmpada para acendê-la. Ao usar essa força na pregação do Evangelho e no cuidado com os irmãos, faremos a obra do ministério e edificaremos a igreja. Assim, Cristo encabeçará todas as coisas. O reino será introduzido, ganharemos o galardão e o universo será trazido de volta do caos para a ordem. Aleluia!